E quando viu Balaão que parecia bem ao Senhor que o abençoasse a Israel, não foi, como a primeira e segunda vez, a encontro de agouros, mas sim que pôs seu rosto até o deserto, e levantando seus olhos, viu a Israel alojado por suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e proferiu a sua parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Disse o que ouviu os ditos de Deus, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído, mas abertos os olhos. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, tuas habitações, ó Israel. Como ribeiros estão estendidas, como jardim junto ao rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. De suas mãos destilarão águas, e sua descendência será em muitas águas, e se levantará seu rei mais que Agag, e seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, tem forças como de boi selvagem, comerá as nações suas inimigas, e esmiuçará seus ossos, e perfurará com suas flechas, se encurvará para deitar-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então se acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo suas palmas lhe disse: Para amaldiçoar a meus inimigos te chamei, e eis que os abençoaste insistentemente já 3 vezes. Foge-te, portanto, agora a teu lugar, eu disse que te honraria, mas eis que o Senhor te privou de honra. E Balaão lhe respondeu: Não o declarei eu também a teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Se Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderei transgredir o dito do Senhor para fazer coisa boa nem má de minha vontade, mas o que o Senhor falar, isso direi eu. Eis que eu me vou agora a meu povo, portanto, vem, te indicarei o que este povo há de fazer a teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola, e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Disse o que ouviu os ditos do Senhor, e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído, mas abertos os olhos. Verei, mas não agora, o olharei, mas não de perto. Sairá a estrela de Jacó, e se levantará cetro de Israel, e ferirá os cantos de Moabe, e destruirá a todos os filhos de Sete. E será tomada Edom, será também tomada Seir por seus inimigos. Israel se portará corajosamente, e o de Jacó será dominador, e destruirá da cidade o que restar. E vendo Amaleque, tomou sua parábola, e disse: Amaleque, cabeça de nações, mas seu fim perecerá para sempre. E vendo aos quineus, tomou sua parábola, e disse: Forte é tua habitação, põe na rocha teu ninho, que os quineus serão expulsos, quando Assur te levará cativo. Todavia tomou sua parábola, e disse: Ai, quem viverá quando fizer Deus estas coisas? E virão navios da costa de Quitim, e afligirão Assur, afligirão também a Éber, mas ele também perecerá para sempre. Então se levantou Balaão, e se foi, e voltou-se a seu lugar, e também Balaque se foi por seu caminho. E repousou Israel em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, as quais chamaram ao povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu, e inclinou-se a seus deuses. E achegou-se o povo a Baal-Peor, e o furor do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Toma todos os príncipes do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, e a ira do furor do Senhor se apartará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Matai cada um aqueles dos seus que se recolheram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita a seus irmãos, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles à porta do tabernáculo do testemunho. E viu-o Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação, e tomou uma lança em sua mão, e foi atrás do homem de Israel à tenda, e perfurou com a lança ambos, ao homem de Israel, e à mulher por seu ventre. E cessou a mortandade dos filhos de Israel, e morreram daquela mortandade 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão o sacerdote, fez afastar meu furor dos filhos de Israel, levado de zelo entre eles, pelo qual eu não consumi em meu zelo aos filhos de Israel. Portanto dize-lhes: Eis que eu estabeleço o meu pacto de paz com ele, e terá ele, e sua descendência depois dele, o pacto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo por seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem morto, que foi morto com a midianita, era Zinri filho de Salu, chefe de uma família da tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita morta, era Cosbi, filha de Zur, príncipe de povos, pai de família em Midian. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Sereis hostis aos midianitas, e os ferireis, porquanto eles vos afligiram com suas astúcias, com que vos enganaram no negócio de Peor, e no negócio de Cosbi, filha do príncipe de Midian, sua irmã, a qual foi morta no dia da mortandade por causa de Peor. E aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, que todo o império se registrasse. Este registro foi feito pela primeira vez sendo Cireno o governador da Síria. E iam todos para se registrarem, cada qual à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré a Judeia, a cidade de Davi, que se chama Belém, porque ele era da casa e família de Davi, para se registrar com Maria sua mulher, com ele desposada, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias do seu parto. E ela gerou a seu filho, o primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou
sentou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles no lugar onde iriam se hospedar. E havia pastores naquela mesma localidade, que estavam no campo, e guardavam as vigias da noite sobre seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor lhes resplandeceu, e temeram com grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos dou boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos é nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de Davi. E isto vos será por sinal: achareis ao menino envolto em panos, e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante houve com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, que louvavam a Deus, e diziam: Glória nas alturas a Deus, paz na terra, e aos seres humanos boa vontade. E aconteceu que, quando os anjos se partiram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Passemos pois até Belém, e vejamos isto que aconteceu. E o Senhor nos informou. E vieram apressadamente, e acharam a Maria, e a José, e ao menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a palavra que lhes havia sido dita sobre o menino. E todos os que a ouviram, se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas palavras, conferindo-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, por todas as coisas que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes havia sido dito. E cumpridos os 8 dias, para circuncidar ao menino, foi seu nome chamado Jesus, o qual lhe foi posto pelo anjo, antes que fosse concebido no ventre. E cumprindo-se os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, o trouxeram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: Todo macho que for o primeiro no ventre da mãe será chamado santo ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o que está dito na lei do Senhor, 1 par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão, e este homem era justo, e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo, que não veria morte, antes que visse ao Cristo do Senhor. E veio pelo Espírito ao templo. E quando os pais levaram para dentro ao menino Jesus, para com ele fazerem segundo o costume da lei, então ele o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora despedes, Senhor, em paz a teu servo, segundo a tua palavra. Pois meus olhos já têm visto tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para a iluminação dos gentios, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que se diziam sobre ele. E Simeão os abençoou, e disse a sua mãe Maria: Eis que este é posto para a queda e levantamento de muitos em Israel, e para sinal que falarão contra ele. E também uma espada traspassará tua própria alma, para que de muitos corações se manifestem os pensamentos. Salmo Mictão de Davi, para o regente, conforme ao Tachete, quando Saul enviou pessoas para vigiarem sua casa e o matarem. Livra-me de meus inimigos, ó Deus meu, protege-me dos que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam perversidade, e salva-me dos homens sanguinários. Porque eis que eles põem ciladas a minha alma, fortes se juntam contra mim, ainda que eu não tenha cometido transgressão nem pecado. Ó Senhor, eles correm sem eu ter culpa. Desperta para me encontrar, e olha, Tu, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para julgar a todas estas nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos enganadores que praticam perversidade. Eles voltam ao anoitecer, latem como cães, e rodeiam a cidade. Eis que vomitam com as bocas deles. Seus lábios são como espadas. Porque dizem: Quem ouve? Porém tu, Senhor, rirás deles, zombarás de todas as nações. Por causa de sua força, eu te aguardarei, porque Deus é o meu refúgio. O Deus que tem bondade para comigo me antecederá. Deus me fará ver o fim dos meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça. Faze-os fugir de um lado para o outro pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, escudo nosso, por causa do pecado da boca deles e da palavra de seus lábios, e sejam presos em sua arrogância pelas maldições e pelas mentiras que contam. Destrói-os em tua ira, destrói-os para que nunca mais existam, para que saibam que Deus governa em Jacó até os limites da terra. Eles voltam ao anoitecer, latem como cães, e rodeiam a cidade, andam de um lado para o outro por comida, e rosnam se não estiverem saciados. Mas eu cantarei sobre tua força, e pela manhã com alegria louvarei tua bondade, porque tu tens sido meu alto refúgio e abrigo no dia da minha angústia. Cantarei louvores a ti, que és minha força, porque Deus é o meu refúgio, ó Deus de bondade para comigo. Quando não há conselhos sábios, o povo cai, mas na abundância de bons conselheiros consiste o livramento.